Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse projeto maravilhoso da Santa Casa chamado Envelhecimento Ativo. Agradecer o convite da doutora Ellen Arruda, a grande coordenadora desse projeto, ao qual nós temos um imenso carinho, porque há algum tempo atrás nós também fizemos parte, sendo integrante dentre os profissionais que abraçaram esse projeto maravilhoso que tem modificado a vida de centenas de idosos. Hoje nós estaremos abordando sobre um tema tão importante dentro desse universo que envolve a temática do envelhecimento, que são os aspectos psicológicos envolvidos nesse processo. Inicialmente, nós gostaríamos de mostrar para vocês uma imagem para que a gente possa fazer algumas reflexões. Essa imagem que vocês estão vendo trata de diversos artistas conhecidos do mundo inteiro, sobretudo do universo hollywoodiano. Alguns já estão com a idade avançada, nós sabemos, mas é uma brincadeira, uma forma de mostrar que o envelhecimento ele vem para todo mundo. Só não envelhece quem já morreu. Então, dentro dessa perspectiva, nós queremos mostrar que envelhecer não é um castigo, não é um mal, mas é um processo natural da nossa existência humana e que chega para todos. A grande questão é como nós estamos lidando, estamos cuidando do nosso processo de envelhecimento. Antes, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Apanhem um pedacinho de papel, onde vocês possam escrever. E agora eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Eu gostaria que vocês escrevessem qual o seu conceito sobre envelhecimento. Então vamos lá. Tentem lembrar, olhar de tudo aquilo que vocês já aprenderam, da sua própria vivência pessoal e tentem escrever o que vocês acham que é o envelhecimento. Façam o seu conceito. Nós daremos um pequeno tempo e em seguida nós vamos dar seguimento às nossas reflexões. Mas vamos lá, escrevam direitinho qual a percepção que vocês têm a respeito do envelhecimento. Bom, aqui nós vamos trazer uma fala de uma psicanalista chamada Goldfarb, que fala a respeito de uma definição, de alguns conceitos tratados em relação às concepções do envelhecimento, onde ela nos diz o seguinte: quando dizemos velho ou velhice, estamos falando de todos eles, porque todos eles são figuras conhecidas da nossa cultura, mas falamos fundamentalmente através de uma imagem interna, pessoal, forjada desde muito cedo dentro de cada um de nós no contato com os nossos velhos. E essa imagem não só determinará o nosso olhar sobre os outros velhos, como dirá também sobre a nossa velhice, a desejada e a temida. Vemos então que se produz um entrecruzamento entre a velhice como categoria que pretende ser mais ou menos universal para uma cultura e o velho singular com seu modo peculiar de viver a sua velhice. O que isso quer dizer? O que Goldfarb quer dizer? Que muitos dos nossos conceitos sobre envelhecimento vêm também da nossa própria trajetória, da forma como nós nos relacionamos com os nossos velhos, como nós aprendemos a enxergar, por exemplo, o modo de envelhecer dos nossos pais. Se era um envelhecimento proativo, ativo, se eles conseguiram por longo tempo desenvolver a sua autonomia, a sua independência, apesar das dificuldades e das limitações, naturalmente isso implicará no nosso olhar sobre o processo de envelhecimento. Tem muito a ver também com a nossa própria história. Então, as percepções que nós temos do envelhecimento, ele é atravessado também pelas nossas culturas, pelo modo como vivemos, pelo modo como os outros nos enxergam. Tudo isso vai trazer repercussões e interferências nesse conceito. Então, depois, retornem lá aquele exercício que vocês fizeram no final da aula sobre os conceitos que vocês estabeleceram como sendo
um conceito sobre envelhecimento e tentem analisar até que ponto tem a ver com a percepção, essa percepção relacionada à própria história que vocês viveram. Nós vamos passar agora um vídeo feito pela empresa Quaker através de uma pesquisa. Eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles reuniram pessoas de diferentes regiões do mundo, de diferentes idades, para uma pesquisa. Essas pessoas foram submetidas a exames laboratoriais e depois de um determinado tempo, elas foram convocadas a um grande salão onde havia uma missão, uma tarefa. Elas deveriam se agrupar e se reunir num grande círculo, obedecendo uma ordem na qual seria previamente estabelecido que seriam organizados da pessoa que tivesse a menor idade para a maior idade. E no vídeo nós vamos observando, e eu quero que vocês prestem atenção na forma como as pessoas conversam entre si, e elas elegem as pessoas inicialmente pela aparência, de como elas são dispostas nesse círculo. No final, o resultado é surpreendente. E aí, depois desse vídeo, nós vamos comentar sobre o que foi observado. Y yo pienso que me veo más joven. Dice que aparento menos edad. Ai, você tem uma cara de novinha. Quantas idades a gente tem? Vocês quase acertaram. Só fizeram alguns errinhos que eu vou corrigir, ok? Agora sim, vocês estão na ordem correta. Não pela idade por fora, mas pela idade por dentro, baseada no check-up de cada um de vocês. Nunca pensé que tenía más edad. Porque ninguém espera. 14 anos é uma vida. Un ejemplo también para las generaciones de más abajo, que también hay que cuidarse. O fato de você ser magro não é o que vai fazer você viver mais. O fato de você ser saudável. O que a gente aparenta ser, né, não reflete o que a gente realmente é por dentro. Tá tudo ligado com o que você come. O negócio é de dentro pra fora. A mudança começa aqui. Bom, como vocês puderam observar no vídeo, as pessoas julgaram a idade pela aparência, o que é muito natural disso acontecer. Mas, no fundo, o que essa campanha publicitária demonstra, sobretudo, é que existem aspectos que vão além da aparência.
Quando se fala em envelhecimento, deve-se conceber diferentes dimensões. Aquelas pessoas que aparentemente tinham uma idade mais jovem, no final das contas, tinham uma idade biológica, fisiológica muito além daquilo relacionado à sua idade cronológica. O que nos fala que o processo de envelhecimento ele não pode ser encarado sobre um único prisma, porque ele envolve outras dimensões, outros aspectos que precisam ser considerados. Quando a gente fala sobre o princípio, sobre esse processo do envelhecer, 3 coisas a gente poderia pensar de uma forma didática. Envelhecer está relacionado a uma questão muito interessante, que fala do corpo. Envelhecer tem uma relação direta com os processos do corpo, porque o corpo vai dando sinal de que o tempo está pesando sobre nós, digamos assim. Uma outra questão relacionada fala-nos a respeito do tempo. E uma terceira questão também nos fala a respeito das relações. Então, de uma forma didática, nós poderíamos pensar que o envelhecimento ele tem uma correlação com o corpo, com o tempo e com as relações. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Existe uma obra dentro do campo da gerontologia que é considerada um verdadeiro tratado, ou a Bíblia do envelhecimento, que fala, o título da obra é A Velhice, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, casada com Nietzsche, naturalmente, tinha uma visão bastante peculiar do processo de envelhecimento. Há quem julgue que a mesma tinha uma visão algo pessimista. Mas, na realidade, ela trata nesse livro, nessa obra, A Velhice, das questões que são duras, mas que são reais desse processo. Porque nós precisamos entender que não dá para romantizar. Há ganhos e há perdas nesse processo de envelhecimento. E existe nessa obra uma fala de uma personagem em que está implicado a questão do tempo e o envelhecimento. E aí nós destacamos essa fala, Madame de Sévigné, no ano de 1687, cuja fala diz o seguinte: a providência nos conduz com tanta bondade em todos os diferentes tempos de nossa vida que quase nem os sentimos. Essa encosta desce brandamente e é imperceptível. É o ponteiro do relógio que não vemos caminhar. É dia após dia que avançamos. Estamos hoje como ontem e amanhã como hoje. Assim, avançamos sem sentir. Aqui, nessa fala, nós vemos um aspecto muito interessante do processo de envelhecimento. Porque nós envelhecemos, na maioria das vezes, sem nos darmos conta. E é providencial esse processo. Porque imaginem se nós pudéssemos dormir com 16 anos e acordar aos 60. Provavelmente nós morreríamos de susto. Mas a natureza vai nos preparando paulatinamente para essa fase do envelhecimento. E envelhecemos, na maioria das vezes, sem sentir. E é interessante, é como se a vida, no início da nossa jornada no mundo, nós fôssemos preparados para essa explosão de estímulos. A criança, no seu desenvolvimento inicial, nós observamos esse boom do desenvolvimento neurológico, cerebral, onde ela se torna uma antena receptiva, captadora de todos os estímulos do mundo. E no processo do envelhecimento é como se fosse um exercício ao contrário, um processo de interiorização. Porque os nossos sentidos vão perdendo a complexidade. A nossa capacidade de escutar vai diminuindo, a audição vai sendo reduzida, a nossa visão. Nós precisamos, com o tempo, cada vez mais dos dispositivos, sejam óculos, lentes, lupas. É como se nós fôssemos preparados para esse movimento de volta para dentro. E aí, naturalmente, a natureza vai nos preparando para esse processo de introspecção, de voltada para dentro, né? Mas, dando seguimento à nossa fala, nós destacamos
uma fala de Valmari Aranha, que é psicóloga, gerontóloga do ambulatório do HC, em São Paulo, em que ela nos diz que envelhecer não é condicional à idade cronológica, mas sim a uma vivência subjetiva da passagem do tempo. Isso é tão real que a maioria das pessoas costumam dizer que não se sentem na idade que possuem. Nós ouvimos várias vezes pessoas aos seus 70, 80 anos dizerem: aos 80 não me sinto como alguém de 80. Porque a percepção do tempo, ela é muito subjetiva. A percepção interna, esse relógio interno nosso é diferente de um relógio biológico, cronológico. Então, isso fala sobre essas diferentes formas de se envelhecer. Podemos ter pessoas das mesmas idades, mas que têm visões diferentes a respeito do seu próprio processo de envelhecimento. Essa imagem mostra um trabalho que um fotógrafo russo, Jean Langer, fez a respeito de centenários. Ele fez uma montagem, uma colagem entre a idade jovem dessas pessoas e ao atingirem as suas idades acima de 100 anos. E é interessante quando nós observamos essas imagens, porque apesar de ficar nítido o processo da degenerescência celular, do envelhecimento da pele que se enruga, há traços, aspectos que são muito singulares em cada pessoa, que são únicos, que fala da sua individualidade. Porque nós atravessamos a esteira do tempo, passamos as nossas experiências, mas as modificações que o tempo, que as vivências, que as nossas experiências sociais, culturais, elas colorem a nossa vida, mas atravessando essa esteira do tempo existe algo que é elementar, que é a nossa essência. E ele faz uma fala muito interessante a partir dessa experiência. Ele diz: as características da personalidade mudam ao longo da vida, mas parece que a natureza individual permanece enraizada no abismo do tempo. Isso fala dessa singularidade de todos nós. Ainda na fala de Goldfarb, a respeito do corpo, tempo e envelhecimento, ela diz: nessa correlação entre corpo e tempo, que as limitações corporais e a consciência da temporalidade são problemáticas fundamentais no processo de envelhecimento, aparecendo de forma reiterada no discurso dos idosos, embora possam adquirir diferentes nuances e intensidades, dependendo da sua situação social e da sua própria estrutura psíquica. Corpo e tempo se entrecruzam no devir do envelhecimento e das formas desse entrecruzamento nascerão as múltiplas velhices. Ou seja, na travessia do tempo nós vamos observando as injunções da força que esse tempo induz e produz na nossa fisiologia, no nosso corpo. Mas a depender da forma como se vive, da forma como esse corpo vai trazendo a marca da velhice, do envelhecer, nós vamos ter as diferentes percepções sobre envelhecimento. E aí, quando ela fala que nascerão essas múltiplas velhices. Mas uma constatação é importante: não envelhecemos de modo igual. Nós vamos apresentar duas imagens e algumas pessoas já devem ter conhecimento delas, porque elas são muito comuns e populares nesse meio da gerontologia e da geriatria. Mas eu gostaria que vocês observassem essa imagem, a imagem dessa idosa. Que idade vocês dariam para ela? Observando as suas características, só de observar. Que idade vocês dariam para ela? Vamos lá, pensem rapidinho. E para essa? Que idade vocês dariam? Na realidade, a primeira imagem nós temos uma índia americana que poderia naturalmente ser interpretada como as nossas idosas do sertão alagoano, aquelas que trabalham duramente desde muito cedo, que são envelhecidas pela vida difícil e dura que tiveram. E a segunda imagem nós temos uma oriental budista aos 91 anos. É óbvio que observando essas duas imagens, essas duas figuras, nós vemos
as diferenças no modo de vida, as interferências da hereditariedade, da cultura, da forma como cada uma vive e que traz repercussões importantes nesse processo. Vamos também agora trazer uma visão que é o seguinte, de que sob qual perspectiva nós estamos observando quando se fala de envelhecimento. Importante considerar as diferentes dimensões desse processo de envelhecimento. As dimensões psicológicas, as circunstâncias histórico-culturais, as condições ambientais, os estilos de vida, além dos fatores biológicos como genéticos, as incidências de diferentes patologias. Todos esses fatores se relacionam, se comunicam entre si e trazem repercussões entre si. Então, conceber o processo de envelhecimento não tem como olhar sob um único prisma, porque são diferentes dimensões e diferentes fatores que se entrecruzam e que interferem no resultado final. Então, nós podemos conceber que no processo do envelhecimento existem fatores como a heterogeneidade. Envelhecemos de forma diferente. Multideterminado, ou seja, são diversos os fatores que interferem no envelhecimento e também um aspecto importante está relacionado à multidirecionalidade. Dependendo da forma como eu cuido do meu envelhecimento, ele poderá ter diferentes direções. Terei um envelhecimento comprometido, terei um envelhecimento mais ativo, dinâmico, vai depender da forma como todas essas bagagens construídas e aquilo que depende de mim realizar, conseguir somar, agregar a todo esse processo, todo esse fenômeno. Eu gostaria de mostrar para vocês um fator, um aspecto interessante. No ano de 1988, no Afeganistão, que hoje atravessa inúmeras dificuldades, né, o retorno do terrorismo, mas é uma região que é muito marcada pela guerra desde muito tempo. E desde aquela época já havia naquela população uma marca muito triste da experiência da guerra e da violência. E um jornalista da National Geographic encontrou nas ruas do Afeganistão uma jovem, uma menina até então com 17 anos. O nome dela, Shabart Gula. Shabart Gula tinha um olhar ao mesmo tempo misterioso, mas que expressava um grande sofrimento, um medo, um receio. Era um rosto marcado pela experiência trágica da guerra, do sofrimento, da dor. Essa foto foi página da revista National Geographic daquele ano e ganhou prêmios naquela ocasião, porque chamou a atenção do mundo para a realidade daquela região. Mas anos depois, esse mesmo repórter, curioso, quis saber como estava aquela jovem, passados alguns anos. E então, no ano de 2002, ele voltou à região e procurou, então, aquela jovem que havia registrado aquela foto com aquele olhar penetrante. E encontrou aos 31 anos. E observando essa imagem, nós percebemos o olhar não muito esperançoso ainda que se manteve. Um rosto envelhecido pelas marcas do sofrimento, das experiências, né, de penúria, de pesar. E aí nos faz pensar, aqui é uma foto dela, segurando até então a capa, na qual ela foi a grande protagonista, registrando ainda os aspectos que ainda não, infelizmente, não mudaram na região. E nós percebemos, através dessa imagem, como as experiências de vida, elas repercutem no nosso processo de envelhecimento. Mas, seguindo, a gente poderia perguntar, então, o que é o envelhecimento? Dentro do conceito comum, do senso comum, envelhecimento é o processo pelo qual o jovem se transforma em idoso. Dentro de um conceito biológico muito simples, nós poderíamos falar:
São os fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação e às sobrecargas funcionais. E ainda dentro do conceito cronológico, nós teremos idoso como 60 anos ou mais, considerados em países em desenvolvimento, ou 65 anos ou mais em países desenvolvidos. Além de uma classificação muito comumente observado, né, nos dias atuais, que são os muito idosos, ou very old, que são aqueles acima de 80. E é uma realidade interessante, porque com o advento das tecnologias, com a conscientização das pessoas em relação às práticas saudáveis de vida, nós temos observado que temos ganhado mais anos de vida. E com isso, o que é que tem acontecido? Vez ou outra, nós temos cruzado com diversos centenários. Então, se antigamente era uma realidade não muito comum, hoje nós estamos cada vez mais vendo isso acontecer. Existe um conceito dentro da geriatria, da gerontologia, que fala sobre senilidade e senescência. Em linhas gerais, a senescência, que seria um envelhecimento com saúde, digamos assim, nós temos o somatório de alterações orgânicas e funcionais, psicológicas, que são próprias de um envelhecimento normal. Na senilidade, já seriam os aspectos que perpassam sobre comprometimentos orgânicos mais comuns e que acabam, às vezes, levando o indivíduo a um envelhecimento mais penoso, marcado por inúmeras patologias, com comprometimento da sua funcionalidade, da sua autonomia, por exemplo. Dentro do universo dos processos do envelhecimento, considerando os aspectos psíquicos, é importante considerar que, com a avançada idade, o indivíduo torna-se cada vez mais consciente de suas limitações. E quanto maior a rigidez de adaptação do caráter na vida precoce, mais severos são os sintomas de ansiedade e insegurança na velhice. Quando a gente considera esses aspectos, me vem em mente uma questão muito interessante. Quando nós escutamos algumas pessoas dizerem assim, que a gente chama a síndrome da Gabriela. Como é a síndrome da Gabriela? São aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quando a gente escuta alguém falar sobre isso, de imediato eu penso, com certeza vai ser alguém com muita dificuldade de lidar com o processo de envelhecimento. Porque se é uma coisa que envelhecer nos convida é sermos flexíveis. Porque com o passar do tempo, as nossas funcionalidades vão alterando. Nós já não vamos tendo o vigor que tínhamos na juventude. É a vida nos convocando e nos convidando a mudar de posição. Para aquelas pessoas que previamente já traziam uma rigidez de adaptação, com certeza vão ter mais dificuldades. Se nós pararmos para observar, por exemplo, a nossa orla marítima, os coqueiros que estão mais projetados para frente, os que estão mais próximos do mar, por exemplo, são aqueles mais tortinhos. E se a gente perceber, toda vez que vem uma onda de vento forte, os tortinhos vão acompanhando o ritmo do vento. São aqueles que sobrevivem aos grandes vendavais. Isso é uma resposta da natureza, é uma lição que a natureza nos dá, convidando-nos a sermos flexíveis diante da vida. Se lá atrás, na juventude, eu tinha a capacidade de correr 10 quilômetros e o envelhecimento foi me tirando um pouco por conta da perda funcional, né, ou de alguns comprometimentos ósseos, musculares, e eu posso diminuir a minha capacidade, a gente vai perceber dois tipos de posicionamento em relação a isso. Porque teremos pessoas que dirão, não corro mais 10 quilômetros, então não corro mais. Mas haverão aquelas que dirão, tudo bem, não consigo correr 10 quilômetros, mas consigo correr 5. E para mim tudo bem. Contanto que eu viva essa experiência que para mim era tão prazerosa. Não tem problema. É uma forma de se adaptar e é uma forma de demonstrar uma inteligência emocional diante daquilo que naturalmente nos acontece,
quer mudar a posição em que antes nós nos encontrávamos. Dentro do universo da psicologia, existe também a senescência psíquica e a senilidade psíquica. A senescência psíquica está relacionada à possibilidade do indivíduo idoso encontrar satisfação de viver, apesar do enfrentamento de perdas ou de um estado de doença com prevalência de um funcionamento psíquico caracterizado por sentimentos e pensamentos construtivos, mesmo em situações adversas. A senilidade psíquica está já relacionada a essas psicopatologias prévias. Por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de serem flexíveis, como nós colocamos, é um aspecto que a gente poderia dizer penoso, negativo, dentro desse processo de adaptação. Um outro aspecto, as pessoas que têm dificuldade de se permitirem serem ajudadas. Porque às vezes nós costumamos dizer, eu sou daquele tipo de pessoa sempre em prontidão para ajudar os outros. E é muito agradável se sentir útil às pessoas, sentir que o nosso trabalho, a nossa boa vontade, a nossa disponibilidade pode gerar benefícios para alguém. No entanto, quando somos nós o objeto de ajuda, nós não nos sentimos confortáveis. Então, que possamos refletir sobre isso, porque é a vida sempre nos convidando, como nós falamos anteriormente, a mudarmos de posição. Então, ora estamos servindo, ora precisamos ser servidos. E isso não fala de fraqueza, fala sobre a nossa possibilidade de estarmos modificando de lugar, de posição. Em relação ao envelhecimento ativo, nós temos o seguinte conceito. Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Nesse entrecruzamento do envelhecimento ativo, nós poderíamos então considerar a autonomia e a independência como fatores chaves. Na autonomia, essa capacidade de decisão, de comando, e a independência como a capacidade de realizar algo com seus próprios meios. Esse é o desejo de todas as pessoas que atravessam o envelhecimento, poderem estar ativas com autonomia e independência pelo máximo de tempo possível. Existe um conceito moderno que está sendo adotado que se chama velhicismo. É um termo cunhado para expressar o preconceito social em relação ao envelhecimento. Nós vivemos numa sociedade que tem como premissa fundamental a boa desenvoltura, a marca da jovialidade. Tudo o que possa fugir disso, que nos lembre decrepitude, doença ou morte, é banido, é abolido. E isso a gente vê comumente observado nas redes sociais até então. Não havia espaço para o que era falho, defeituoso. Havíamos projetado aquela felicidade tóxica, né? As altas performances. E vivemos, infelizmente, uma cultura que não privilegia a velhice e o envelhecimento. Não por acaso, os cosméticos que tratam, né, da pele, tratam como anti-age, anti-idade, o que nos passa uma mensagem subliminar de que envelhecer é feio, envelhecer não é legal. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, trata-se de uma campanha publicitária feita no Reino Unido, particularmente na Inglaterra, e lá nós sabemos que a Europa é um país de velhos. E era uma campanha publicitária relacionada a sensibilizar as pessoas para um olhar mais atento e de prestígio às pessoas de mais idade, entendendo que elas tinham muito a oferecer à sociedade. Aqui em inglês, nós temos uma frase que diz: o que você é capaz de fazer para manter o seu emprego? E aqui nós temos um idoso com a máscara de um jovem, retirando-a como se, para manter-se ativo, trabalhando, ele precisasse estar travestido de uma imagem jovial para poder ser aceito. Nessa outra imagem, que é uma campanha publicitária da Dove, a Dove é uma empresa multinacional,
Aqui nós temos também um alerta, um chamamento, uma reflexão das pessoas a respeito do envelhecimento. Em inglês nós temos enrugada ou maravilhosa. E aqui a protagonista dessa campanha é Irene Sinclair, uma inglesa de 96 anos. Também chamando a atenção para qual é o verdadeiro sentido da beleza, né? Também fazendo as pessoas refletirem sobre isso. Aqui é um vídeo engraçado, mas é uma forma da gente mostrar que essa visão de funcionalidade, de altas performances a todo custo, faz o idoso sentir-se no dever de estar sempre atendendo a essas demandas. E aqui nós vemos, sobretudo no idoso, no homem idoso, a cobrança pela virilidade, de demonstrar esse potencial que está sempre, né, com a sua funcionalidade, com a sua proatividade em dia. Isso às vezes gera um custo muito alto, porque lembremos, por exemplo, com o advento da pílula azul, que prometia altas performances no campo da sexualidade, muitos idosos perderam a vida por ataques súbitos, pela automedicação, porque se sentiam no dever de mostrar a sua virilidade, a sua competência no campo sexual. Aqui também nós vemos nessa outra imagem várias campanhas também que nos apontam sobre essa mudança de paradigma. Aqui, quem não se lembra da Dona Neuza e da Lília, que acabaram garotas propagandas de um banco, que falavam, né, dessa capacidade que elas tinham e se divertiam muito mexendo nas redes sociais. Logo, quando começou aquele boom, onde se acreditava que os idosos não iam ter competência para lidar com essas redes sociais, e aí elas deram um show de interatividade, de jovialidade, de bom humor, mostrando que nunca é tarde para aprender. E tem um provérbio que fala: ninguém é tão velho que não possa aprender, nem tão jovem que não possa ensinar. Aqui também do lado nós temos outra campanha da Dove, falando que não há limite para a beleza. E embaixo uma outra campanha que fala: para quem é moderno, o tempo é só um detalhe. Existem algumas premissas que são importantes no envelhecimento, no bom envelhecimento. E aqui a gente pode dizer que o envelhecimento bem-sucedido não é uma atividade meramente biológica, mas a gente deve conceber os diferentes aspectos, o biológico, o psicológico, o social, e nas interações entre eles. E aqui nós resgatamos um conceito sobre resiliência, que nos fala dessa capacidade de resistir, apesar das imposições, dos percalços e dos antagonismos que o meio externo possa nos oferecer. E aqui, lógico que a gente pode dizer, não existe receitinha de bolo para um bom envelhecimento, mas alguns aspectos nós precisamos considerar que facilitam, que ajudam sobre a nossa visão diante dessa fase tão importante da vida. Uma delas fala sobre a capacidade de significar e elaborar as perdas. Quanto maior essa capacidade, maior as possibilidades de um envelhecimento saudável. Por quê? Envelhecer também implica em perdas. Quanto mais tempo de vida nós temos, mais nós somos espectadores de inúmeras perdas. Então, viver muito implica dizer, sobretudo, sermos experts em darmos a Deus. Então, são perdas reais, como as perdas afetivas, quando vemos amigos e outros parentes, outras pessoas ligadas a nós partirem antes de nós. E aí vem a experiência do luto, que não é uma doença, mas é um processo natural da vida. Também vemos as perdas da nossa estrutura econômica. Quantos idosos tiveram comprometimento na sua aposentadoria, por exemplo, porque os seus filhos, após perderem os seus empregos, tiveram que voltar para a casa dos pais, e às vezes com os seus próprios filhos. Então, muitos idosos se viram de volta para casa, dentro da sua casa, com os filhos e os netos. E aí, como o dinheiro não é elástico, como a aposentadoria não estica, tiveram que fazer novamente malabarismos para tentar
reunir e poder manterem-se com a aposentadoria e ainda ajudar aqueles membros que voltaram para casa. E um outro aspecto também relaciona-se a possuir projetos, mesmo pequenos, factíveis, pequenos, médios ou de longo prazo, e manter interesse além do trabalho privado. Então, estabelecer para si projetos, mas que não sejam projetos grandiosos, mas pequenos projetos que vão estimulando essa vontade de fazer algo mais e se dando essa chance de sempre estar renovando a sua motivação e os seus interesses por diferentes aspectos da vida. Além do estar envolvido em novos afazeres, cultivando a atividade mental e ter conhecimento do que vai acontecer consigo mesmo, pois isso orienta e ajuda na prevenção. Se a perda está prevista no plano da vida, no plano de vida, a aceitação é melhor. Então, entender, por exemplo, algumas pessoas, pela carga genética familiar, já sabem que poderão vir a apresentar determinados comprometimentos orgânicos. Dentro disso, o que é possível fazer para se prevenir? Um outro fator importante e interessante que precisa ser considerado são as decisões que a gente pode tomar enquanto nós ainda temos autonomia para decidir. Então, decidir, por exemplo, que quando tiver com um comprometimento grave na sua autonomia, da sua independência, com quem gostaria de morar? E queria morar na própria casa, mas cuidada por alguém profissional, um cuidador, um técnico de enfermagem, gostaria de ir para a casa de algum filho? Qual filho gostaria de morar? São decisões que podem ser conversadas em família para que a família possa respeitar o seu desejo. Quando você precisar de muito mais ajuda, no futuro, e aí ter tempo para se preparar para isso. E existem alguns mecanismos psíquicos, psicológicos que são saudáveis dentro desse processo. Um deles significa ressignificar o passado, de modo que as lembranças tenham um sentido positivo. Muitas pessoas têm uma história familiar, pessoal, marcada por experiências muito tristes e que, às vezes, com o passar do tempo, elas repercutem negativamente na forma como vivem hoje. Mas olhar para trás e entender e reeditar esse passado, de que forma? Mudando o seu olhar, também uma forma de tratar do seu presente, para que esse passado não repercuta tão negativamente. Uma outra questão, envolver-se com pessoas, amar e ser amado. As pesquisas já mostram, por exemplo, que a solidão no idoso, ela é drástica. Ela é drástica para qualquer pessoa. Porque viver solidão é uma experiência antinatural. Nós somos essencialmente forjados, criados para o contato. Então, sempre que possível, dentro das suas capacidades, nós vivemos hoje uma experiência de pandemia, não podemos estar o tempo todo nos relacionando pessoalmente, mas esteja sempre que possível em contato com as pessoas, tanto nesse movimento de doação como também de recepção, de ser amado. Estar disponível para o outro é importante, ter pessoas para ouvir e conversar. É aquele aspecto de se sentir útil em alguma coisa. Algumas pessoas adotam projetos na comunidade ou projetos na igreja, mas que tomam essas perspectivas na vida para que possam se sentir úteis. Isso faz uma diferença muito grande no envelhecimento saudável. E ser voluntário, atuando em causas de qualquer dimensão. Ter um lazer ou atividade que gere interesse. Por exemplo, é importante nós adotarmos algumas atividades de lazer ou atividades físicas, por exemplo. Mas não sigamos roteiros prontos. Eu sei que tem muito modismo hoje, por exemplo, a gente passa na orla, tem muitos idosos caminhando e correndo, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, se de repente você não gosta ou não consegue correr, porque os joelhos não ajudam, porque as pernas já não dão conta, então tome para si alguma coisa que seja prazerosa, que você goste de fazer. Não precisa ser baseado nos modismos do que as pessoas estão adotando, mas entendendo e respeitando o seu próprio limite. Mas dentro desse limite, buscar algo prazeroso para fazer. Evitar o estresse, buscando ajuda profissional diante de dificuldades físicas ou psíquicas,
naquele aspecto onde você vê que sozinho não está dando conta, que está começando a interferir de forma significativa na sua forma de gerenciar a vida com mais naturalidade. Quando sentir que isso está difícil, busque ajuda profissional. Dedicar-se a projetos que não pôde fazer na juventude. Lembrando, dentro daquilo que é possível de ser feito. Evitar o isolamento e cultivar interações sociais. Já se mostra, por exemplo, que as pessoas mais solitárias tendem a adoecer muito mais. As pessoas que buscam um mínimo de interação social, que têm uma boa rede de interação social, já se prova que quando acometidas, por exemplo, por uma depressão, elas saem muito mais rapidamente. Além disso, as vinculações religiosas, elas são importantes, seja qual designação religiosa for. Mas ter e adotar para si a religiosidade tem um fator protetivo no campo das emoções. Então, pesquisas também já mostram que as pessoas que frequentam, assumem práticas religiosas, nem que sejam uma vez na semana, enfim, elas têm menos chance de adoecerem e quando adoecem, têm menos tempo de hospitalização e se recuperam muito mais rápido. Por fim, nós gostaríamos de deixar uma mensagem de uma idosa que já passou aqui por nós e que traz uma mensagem, apesar de ter tido uma vida de doação e um corpo tão frágil, como que era Madre Teresa de Calcutá. E ela traz uma mensagem que nós gostaríamos de encerrar e trazer para vocês, que diz o seguinte: tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece, os dias convertem-se em anos. Mas o que é importante não muda. A tua força e convicção não têm idade. O teu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de uma linha de chegada há uma partida. Atrás de cada conquista vem um novo desafio. Enquanto estiveres viva, sente-te viva. Se sentes saudade do que fazias, volta a fazê-lo. Não viva de fotografias amarelecidas. Continua quando todos esperam que desistas. Não deixes que enferruje o ferro que existe em ti. Faz com que, em vez de pena, te tenham respeito. Quando não consigas correr através dos anos, trota. Quando não consigas trotar, caminha. Quando não consigas caminhar, usa uma bengala, mas nunca te detenhas. Agradeço a atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Agradecendo mais uma vez a Santa Casa de Misericórdia de Maceió por esse projeto maravilhoso, envelhecimento ativo, e que possa cada vez mais contribuir para um bom envelhecimento dessa nossa comunidade, dessa nossa sociedade aqui de Alagoas, aqui de Maceió. Gratidão. Beijo para todos.